Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui participando desse momento histórico tão importante para o nosso país. Gostaria de agradecer ao senador Exalci pelo convite, ao Dr. Wilfrido, à Fernanda Feuser por essa ponte, por essa oportunidade, para o projeto Mulheres no Tributário estar participando desse momento também. Agradeço aqui a Lina, a Mary Elbe, entre tantas outras mulheres que participaram conosco desde janeiro, pesquisando. Nós participamos muito dos trabalhos realizados pela Coalizão das Frentes Parlamentares e aqui quero parabenizar a todos do governo, a Pi, Melina, senador Roberto Rocha, todos que trabalharam incansavelmente por esse projeto, Eurico Santi, e dizer que não tem um lado, né? Ultimamente a gente vive numa polarização tão grande que você escuta, você é contra ou a favor da reforma? Eu acho que todos nós somos a favor da reforma, todos nós somos a favor do nosso país. E aqui eu quero trazer alguns pontos que nós trabalhamos, pesquisamos e entendemos que são necessários alguns ajustes para que nós conseguimos, para que seja possível alcançar de fato os princípios dessa reforma tributária, porque ninguém aqui vai negar que é importante a simplicidade, a transparência, a cooperação, a defesa do meio ambiente e a justiça tributária. Só que não basta que esses novos princípios constitucionais estejam expressos no texto. Nós precisamos de efetividade. Quando nós olhamos para o nosso artigo 5º da nossa Constituição, nós vemos a efetividade nos nossos direitos fundamentais. Então, esse é o momento de debater, porque nós precisamos acabar com a cultura do litígio, nós precisamos acabar com a insegurança jurídica, porque nós sabemos que isso é nocivo para o desenvolvimento do nosso país. E aqui, então, eu quero trazer alguns pontos que nós entendemos necessários, o aperfeiçoamento no PLP 68, para que possamos, enfim, ter simplicidade, ter transparência. A ideia do IVA é trazer similaridade com a tributação da maioria dos países do mundo. É trazer simplificação para o nosso sistema tributário. Como muito bem trouxe o senador Roberto Rocha, sei que a Melina trabalhou muito com ele também em relação a isso, o nosso IVA é dual devido às particularidades da nossa federação. Então, para respeitar o nosso pacto federativo, nós temos um imposto sobre o valor agregado dual, a nossa CBS e o IBS. No entanto, são tributos gêmeos que correm o risco de ter interpretações distintas. No artigo 317 do PLP 68, existe a previsão da criação do Comitê da Harmonização. Excelente, é ótimo, temos Receita Federal e Comitê Gestor participando desse Comitê da Harmonização. No entanto, nós não sabemos quando haverá essa harmonização. E é fundamental que essa interpretação ela seja única e ela seja obrigatória para que o contribuinte ele tenha uma segurança de fato, porque nós temos uma cultura do litígio no Brasil que nós precisamos aprender com os nossos erros, nós precisamos olhar para trás e ver a nossa história. Então, esse ajuste seria fundamental no texto para que toda vez que houver divergência entre IBS e CBS, essa interpretação ela ocorra de forma única. Eu não posso ter um contribuinte falando que o IBS é azul e que a CBS é rosa, senão eu não vou ter uma simplificação de fato. E também não terei segurança jurídica. Aqui um outro ponto que causa um pouco de preocupação é a criação do Fórum da Harmonização Jurídica. Ele pode ser suscitado pelo presidente do Comitê Gestor e pelo órgão máximo do Ministério da Fazenda. Isso nos causa um pouco de preocupação, porque ele vincula, as decisões dele vinculam as administrações tributárias. Então, de haver uma centralização de poder e um excesso de interpretação arrecadatória e fiscalista, que não é o que nós queremos. Nós queremos construir um ambiente, a cooperação é um novo princípio constitucional. Nós precisamos acabar com esse paradigma de fisco versus contribuinte, até porque a maioria dos nossos contribuintes são bons contribuintes. Então, nós precisamos aplicar o princípio da cooperação, que é outro ponto aqui que nos chama a atenção. Porque a cooperação, quero elogiar que nós vimos que no texto foi inserido a devolução dos créditos em 30 dias para o contribuinte que está em programas de conformidade, mas nós sentimos falta, por exemplo, de um aviso amigável, para que o bom contribuinte, antes de ser penalizado ou ser autuado, tenha a oportunidade de se autorregularizar.
Afinal, nós estamos falando em cooperação, em construir um novo ambiente, e inclusive uma cooperação que deve ser aplicada entre as administrações tributárias. E aqui um outro ponto que causa preocupação, então, se estamos falando em simplificação, temos que ter uma interpretação única obrigatória dos nossos tributos gêmeos, temos que ter uma fiscalização unificada também. Não estamos falando em momento nenhum em acabar com as administrações tributárias existentes. Mas se já temos tanta tecnologia, por que não utilizar essa tecnologia para que haja um portal único da fiscalização e que essa fiscalização ocorra integrada? De forma integrada, porque aqui nos causa muita preocupação não só de não trazer simplificação, como de trazer complexidade para o nosso sistema, porque atualmente a nossa tributação ela é na origem. Então, se eu tenho uma empresa aqui em Brasília, ela está sendo fiscalizada pelo município de Brasília, agora pelo Distrito Federal e por Brasília. Agora, se eu tenho uma empresa em São Paulo que está sendo fiscalizada em São Paulo e vai vender para 5.000 municípios, ela passa a ser fiscalizada por esses 5.000 municípios. E da forma como está o texto, ela pode ser autuada por 5.000 municípios. Então, não só eu posso não trazer simplificação, como eu posso trazer complexidade para o sistema tributário atual, caso não haja pelo menos um portal de integração para que essa fiscalização ocorra de forma concomitante. Já existe no PLP 108 uma previsão para que troca de documentos, para que haja um aviso entre as administrações tributárias, mas é preciso que isso seja aperfeiçoado para que, de fato, haja uma simplificação. Em relação ao contencioso, eu não vou me estender, a maior parte do contencioso está sendo tratado no PLP 108, que, inclusive, está para ser julgado, estou pensando nos processos, está para ser votado hoje, e não vou me estender, mas também entendemos a necessidade de um contencioso único. Porque, novamente, se estamos falando em simplificação e segurança jurídica e transparência, precisamos de uma única interpretação de CBS, uma fiscalização integrada, que nós falamos uma fiscalização única, mas não é acabar com as administrações tributárias, e sim fazer com que essa fiscalização ela seja única e conjunta, porque estamos falando do mesmo fato gerador, e um contencioso que tenha um julgamento único, porque senão eu também terei uma interpretação, um julgamento para a CBS e outro para a IBS. E aqui eu também gostaria de trazer que, em relação ao uso e consumo pessoal, fico feliz que foi inserida a parte ali do Vale Alimentação, a parte do plano de saúde, mas nos causa preocupação também o texto, ele ainda tem que a previsão, ela abrange. Então, inclusive, poderiam ter outros itens que são inseridos aqui como uso e consumo pessoal, e o rol está taxativo, mas não está fechado, né? Então, acaba virando um rol exemplificativo. E aí, o medo do contribuinte é que essas interpretações comecem a ser arrecadatórias, porque caso nós não tenhamos uma neutralidade, uma não cumulatividade plena nesse novo sistema tributário, falando numa alíquota de 26,5%, nós podemos inviabilizar a atividade econômica de diversos setores. Então, isso não é uma causa de um setor, não é uma causa do agro, não é uma causa da indústria, isso é uma causa geral de toda a nossa economia. Então, é um ponto de preocupação. A questão do IPI, do uniforme, entendemos que o texto melhorou muito, inclusive está o inclusive ali, não entre outros, porque nós temos um histórico que nós também temos que olhar. Olha o PIS e COFINS, quem aqui vai ousar dizer o que é essencial e relevante? A alta litigiosidade do PIS e COFINS, quantas interpretações arrecadatórias nós temos em relação ao PIS e COFINS. Então, são esses os pontos. Em relação à saúde, ficamos muito felizes em ter o plano de saúde incluído, e um ponto de preocupação é a questão da esterilização, da locação de equipamentos médicos,
do home care, entre outros itens ali dos serviços de saúde que não estão nesse rol taxativo. Lembrando que muitos dos serviços de saúde são prestados para entidades imunes, para santas casas que nós temos aí por todo o nosso país, por todos os nossos estados. Então, é fundamental pensar nisso, porque quando nós temos a entidade imune, não gera crédito. E aí nós vamos acabar onerando o nosso próprio estado e sabemos que a saúde pública no Brasil é caótica, que o nosso SUS não funciona e isso pode ser um grande dano a toda a população. Eram essas as minhas contribuições, fico à disposição, Projeto Mulheres no Tributário também, agradeço a oportunidade, boa tarde.